bem, bem perdida, bem confusa, e queria partilhar isso convosco, porque acho que é muito importante nós sabermos que existem momentos e existem alturas em que qualquer um de nós se sente assim. E eu sinto também que às vezes não são os outros, nem é o exterior, mas somos nós próprios que colocamos a nós elevados requisitos para que não seja possível que isso às vezes aconteça sem que nós nos possamos dizer que, com todas as ferramentas que trabalhamos, com todas as coisas que já descobrimos, com todas as coisas que sabemos que somos, já não possamos nos sentir dessa forma. Mas eu descubro a cada dia que nós sentimos assim às vezes. Talvez porque somos muito sensíveis, talvez porque somos aquilo que sempre fomos, mas que finalmente estamos a reconhecer em nós. Talvez porque acreditamos que as coisas possam ser de forma diferente. Talvez porque acreditamos que os nossos sonhos, aqueles que sempre nos acompanharam, eles podem existir de verdade. E hoje eu queria partilhar isso convosco. Hoje eu queria partilhar que hoje foi um dia muito difícil para mim e que, como eu disse há pouco, há cerca de 3 horas, 2, 3 horas atrás, eu estava bastante mal. Se não fossem estas 3 irmãs que eu tenho de coração e de alma, não só de coração, mas de alma, que me ajudaram a construir um lugar chamado de um lugar seguro, um lugar onde cada uma de nós pode ser aquilo que é, em qualquer momento. Um lugar onde as outras 3 sempre escutam quando uma precisa. Um lugar que nós construímos, um lugar que também tem desafios, muitas vezes, mas os quais a gente não vira as costas e tenta reconhecer em cada uma aquilo que cada uma precisa e aquilo que cada uma escolhe. Elas sabem que eu as amo muito, muito, muito. São 3 seres muito especiais para mim. Especiais de uma forma mesmo muito real, porque têm mesmo uma diferença muito grande na minha vida e fazem com que a minha vida seja, em momentos nos quais eu me sinto por vezes perdida, elas ajudam-me a relembrar de quem eu sou. E eu só posso agradecer muito, muito, muito por elas terem esses pilares junto de mim. E eu não podia deixar de vos dizer às 3 que os amo muito, 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 muito. E agradeço por estarmos aqui e por estarmos sempre juntas, sempre. Amo-vos muito, obrigada a todos. Hoje eu vou estar aqui convosco, vou estar aqui em energia. Vou-vos agradecer a todos, por todos os momentos que passamos juntos, por todos os momentos que nos relembramos uns aos outros, daquilo que nós somos e daquilo que somos capazes e daquilo que nos pertence. Precisamos de relembrar às vezes, quando possamos estar assim num espaço onde isso às vezes se torna mais difícil. E quero-vos também pedir que, quando se sentirem assim, não se sintam envergonhados, não se sintam diminuídos, não se sintam que não podem dizer a quem quer que seja aquilo que estão a sentir, porque é mesmo muito importante que possam fazer isso, porque elas têm-me ensinado muito a fazer isso, porque eu achava que tinha que fazer sempre isso sozinha. Eu achava que tinha que descobrir forças sozinha. Eu achava que não devia de dizer aquilo que se passava comigo para não incomodar os outros. Eu achava que tinha que procurar tudo de uma forma sozinha.
até o momento em que elas me fizeram relembrar que não é assim. E é mais uma das coisas que eu lhes agradeço. E quero também partilhar isso convosco. Quero que vocês sintam que é sempre, sempre seguro podermos dizer aqui neste espaço, que é um espaço nosso, aqui, convivências entre o céu e a terra. Eu sei que elas pensam exatamente da mesma forma. Mesmo não sendo preciso falar com elas sobre isso, eu sei que elas pensam isso. Eu gostava de vos pedir a todos que sintam sempre que este lugar seguro vos pode acolher sempre, em todos os momentos, e que vocês podem sempre partilhar e desabafar connosco aquilo que vocês sentirem, sem sentir que não estão no sítio onde deveriam de estar, sem sentir que possam ser menos, sem sentir que isso vos diminui, sem sentir que não é isso que tem que ser agora. Porque tudo o que tem que ser é aquilo que nós sentirmos, e aquilo que nós sentirmos muitas das vezes precisa de ser partilhado com os outros que estão à nossa volta. Então, obrigada a todos por todos estes momentos maravilhosos que nós passamos e que nos acrescentam e que nos fazem crescer. Obrigada. A vocês, Te amamos, Rosinha. É tão sabem o quanto importante, eu né? vos amo. Tão importante esse momento, né? Hoje, agora há pouco, a gente estava conversando sobre isso, sobre a gente trazer o nosso sentir. E a Rosinha entrou sem ter participado, né, dessa conversa entre nós três e trazendo, né, suas palavras, seu coração totalmente aberto, né? E eu acho que na nossa caminhada exige, né? Não vou dizer exigir, mas acho que é importante a gente dar esse passo de confiança, né? Acreditar que o próximo, né, ele tá ali e ele pode nos acolher também, nos ajudar, segurar a nossa mão nessa caminhada, assim como a gente também se coloca, né? Que é a pessoa que se propõe a isso, é porque ela doa muito disso também. E foi incrível, Rosinha, o que você trouxe agora. E compartilho que hoje, logo pela manhã, 7 horas da manhã, já estava mandando áudio para as meninas de algumas situações desafiadoras que a gente tem no nosso cotidiano e que fazem parte, né, dessa vida aqui. E por mais que a gente tenha esse porto seguro, né, que nem a Rosinha falou, para mim, assim, é um porto seguro muito grande, realmente, dentro de mim. Mas quando eu falo, quando eu me expresso com alguém, é como se aquela confusão, né, estivesse saindo e eu encontrasse dentro de mim aquela certeza, né, que já habita ali dentro. Não é que a palavra amiga, lógico, ajuda, mas a gente sabe que está dentro a nossa resposta. A gente questiona, mas a resposta, o coração, ele já dá a confirmação, ele já dá toda a resposta, ele já dá tudo aquilo que a gente precisa. E por vezes a gente só precisa realmente falar para tirar aquilo do nosso campo, para a gente poder enxergar essa fortaleza que é o nosso coração. Então é muito importante esse passo, é muito importante a gente ter essa abertura. Eu acho que o grupo Vivências entre o Céu e a Terra é realmente sobre isso. É sobre a gente caminhar juntos, não é sobre um se colocar ali como mestre e orientador, porque realmente não é esse o papel. O papel é de a gente caminhar juntos nessa jornada e a gente compartilhar abertamente sobre os desafios, sem nenhum julgamento, somente com um acolhimento mesmo, porque cada um tem um processo e no final todos nós estamos juntos, todos nós estamos na mesma busca, que é a busca do nosso eu sou, né? Desse Deus interno que habita dentro da gente.
Então, não existe um olhar duvidoso, não existe um olhar de crítica, só existe realmente o amor e o acolhimento, né? A compreensão do processo de cada um. Isso é muito importante, realmente, na nossa jornada. E, claro, durante esse processo, a gente não pode negar que a gente sente raiva, que a gente fica na dúvida, que a gente fica na confusão. A gente tem esses momentos, e eu acredito que, na minha humilde opinião, eles vão continuar fazendo parte, mas é diferente, né? A gente com um respirar, uns minutinhos de centramento, a gente consegue voltar com muito mais rapidez para dentro da gente. É isso que eu tenho percebido. Os conflitos, eles continuam, mas a forma que eu me centro, que eu consigo entrar no meu estado de consciência, no meu estado maior, ela é muito mais rápida, né? E aí, logo em seguida, já vem um acolhimento, já vem uma paz. E é importante a gente não excluir também esses outros sentimentos, porque por vezes a gente precisa externalizar para este nosso redor e gerar esse impacto, né? Para aquele que está ao nosso redor, que precisa receber este sentimento também, né? Como ressonância. Então eu não nego, né? Eu não nego nada. Eu apenas coloco e expresso, né? Mas sempre lembrando do amor e do acolhimento. Então eu agradeço a todos pela pela união, pela caminhada que a gente faz juntos. Gratidão, gratidão, Rosinha, por compartilhar. Estamos muito juntas. E é tão bom, né, a gente poder trazer à luz da verdade o que a gente está sentindo, né? Porque isso faz com que a gente solte tudo que está nos levando à paz, né? Então a gente é como se a gente ofertasse aquele sentimento que está nos tirando da paz, à verdade, ao amor, à luz, né? Para que o coração possa se acalmar, voltar ao seu centro, né? E expressar isso é muito valioso, né? É muito importante a gente ter essa coragem de se expor, né? Nesse sentido mesmo, eu estou soltando o que está tirando a minha paz, o que quer que seja, né? O pensamento ou a situação que a gente esteja vivenciando naquele dia, naquele momento, e eu entrego e eu oferto através do meu falar, né, do que eu estou expondo, a verdade para que a paz flua em mim, né, que é quem eu sou. E quantos momentos a gente não passa por isso, né? De estar perdido dentro dos nossos pensamentos, dos nossos dores, dos nossos conflitos internos. E é tão bom a gente ter com quem compartilhar, né? Sabendo que vai ser ouvido com respeito, com amor, né? É um renovo mesmo para a alma, então. Eu agradeço às minhas irmãs por estarem sempre disponíveis com esse coração aberto para ouvir. Eu agradeço a esse grupo, a todos nós aqui, uma família que somos, porque sabemos aqui que aqui é um espaço seguro que a gente pode fazer isso, né? Essa entrega do que está tirando a nossa paz para que isso se transmute e volte em renovo, em força, né? Em amor, em luz, em expressão forte. Então, é uma bênção, né? A gente conquistar esse lugar, porque é uma conquista, né? Passo a passo, dia a dia. Então, é muito lindo.
Eu agradeço a Rosinha por trazer esse assunto e agradeço a todos nós que estamos aqui de coração aberto um para os outros sempre, sempre, né? Obrigada. Quando a entrega é real, né? Quando a gente se rende mesmo para a vida, é como a Ká falou, a gente fala para o outro, né? Nem sempre como uma busca de solução. Na verdade, nunca é. A gente coloca como uma forma de clarear o nosso pensamento, as nossas percepções, um olhar de observador para aquilo que a gente está experienciando. E a gente mesmo vai reorganizando e permitindo sentir, permitindo a experiência e consegue ir andando. E óbvio, né, que o apoio de quem nos ouve, que seja só escuta, só ouvido, já é imenso. E funciona como um espelho, né, que bate, volta e traz lucidez para a gente de novo, para que a gente retorne para o nosso centro, para o nosso eixo, ou encontre, ou se ainda não o conhece, não o achou. E assim são os processos da vida, esse processo de caminhar. Mas tudo, né? Tudo requer que a gente esteja aberto, receptivo, não para o que o outro tem para me dizer, mas receptivo para mim mesmo, receptivo para que o coração tenha espaço, receptivo para que haja um lugar real para que a mudança aconteça. A gente vem falando constantemente aqui que para renovar é preciso a gente abrir mão do velho, né? Para renovar é preciso abrir mão das pré-definições daquilo que sempre aquilo que sempre a gente achou que nos definia, aquilo que a gente tinha como fechado de nós mesmos e da vida, enfim, de todos os aspectos. Mas se a gente tem uma definição já feita, como que a gente pode fazer uma nova? Como a gente pode se abrir para outra possibilidade? Então, talvez um dos grandes ensinamentos dessa experiência é que a gente conserve a memória como uma lembrança de retorno àquilo que nós somos verdadeiramente, mas que a gente se permita esse eterno reaprender, que é o que a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente se permite acessar outras sabedorias, né? Outras consciências de nós mesmos. Mas isso só é possível se a gente não está agarrado naquilo que a gente já foi, naquilo que já nos definiu, naquilo que já nos preencheu tão completamente. E a gente foi colocado em caixas de dogma que nos dizia que uma coisa era de uma coisa apenas. E a gente lutou, se incomodou, rompeu para sair fora desses dogmas. Mas aí nos apresentaram novos dogmas, só que mais bonito, com cara de liberdade. A gente comprou e acreditou que tinha que ser daquela forma. E talvez uma das grandes questões, por isso eu estou entrando nisso, é que dizem que há um ponto de salto
por assim dizer, em que você não vivencia mais, não experiencia mais as coisas do humano, que você tem que chegar nesse ponto e estar acima de tudo. Mas vejam, isso nos isola de uma forma que não nos permite chegar para o nosso irmão que está aqui do lado e fazer isso que a Rosinha fez agora com tanta verdade e que a gente faz inúmeras vezes juntos aqui também. Coloca. Ai, hoje foi difícil. Hoje eu vi sombras, hoje eu lidei com coisas que não foram tão perfeitas assim, do ponto de vista desse humano, né, que busca a perfeição. E hoje não foi um dia fácil. Ainda bem que hoje a Aninha era nosso centro de luz, de estar em Deus. Foi ela quem nos ancorou, porque para nenhuma de nós foi Rosinha. Tu chegou depois, não viu a parte do meu abalo, mas foi para todos nós. E como é importante que a gente possa ter quem nos ancore, porque isso é o impressionante. E eu falava hoje de tarde com uma cliente, ela me dizia: eu percebo que as pessoas não são iguais. Me lembrei de ti, Rosinha, que sempre traz isso. Que as pessoas não são iguais, elas não têm que ser, cada uma tem um aspecto, um dom, uma forma de experienciar. Eu dizia justamente, e esse é a beleza dessa experiência que nós compartilhamos, e é por isso que nós compartilhamos, não vivemos isolados uns dos outros. É por isso que viemos para essa experiência para conviver. E conviver é claro, aprender uns com os outros, e é claro, estender a mão quando o outro precisa. Às vezes eu sou quem pega na mão, às vezes sou eu quem estendo a mão, porque a gente é tão diverso que a gente não tá todos iguais ao mesmo tempo. Que, que bom que nós somos assim, né? Que bom que nós somos múltiplos, diversos, várias faces. Mas temos uma coisa, tem uma coisa que é igual em nós, né? A nossa essência, a nossa essência. Isso é igual para todos nós. Então, obrigado pelas partilhas de sempre. Obrigado por ouvirem. A gente traz aqui para vocês também compreenderem que todos nós vivemos esse processo e que a gente está aberto para ouvir também. Aberto, sem julgamento, mas numa escuta amorosa, real. Que isso não muda. Obrigado. É um convite, né? Não é só um desabafo, mas é um convite, né? Veio desde cedo hoje pela manhã para mim. É um convite para a gente deixar o controle, deixar as coisas fluírem, né? Olhar o que é que eu estou fugindo ainda e o que é que eu estou tentando controlar. Essa foi a minha pergunta hoje pelo início do dia. Situações desafiadoras, nada fáceis. E nunca será, acho que, pelo menos para mim como humana, ver uma cachorrinha, um animalzinho partir é uma dor gigante, né? Ver o sofrimento de um serzinho que doa tanto amor pra gente e ainda sofrer, me colocou num questionamento. Ver pessoas também tirando a própria vida, ver situações dentro da família, ver o seu trabalho e saber que você não se encaixa, mas ainda ter medo
porque a sua fonte é o seu sustento, você ainda precisa da moeda aqui dentro. E ao mesmo tempo me veio o senso de responsabilidade, né? O quão isso pesa, né, dentro da gente. Pequenas responsabilidades que a gente vai absorvendo e a gente nem vai percebendo. Então a gente assume responsabilidade como filho, a gente assume responsabilidade como mãe, a gente assume diplomas, a gente assume responsabilidades profissionais e vai assumindo, e vai assumindo, e vai assumindo durante anos na nossa vida. E largar isso, né? Esses diplomas que a gente vai colocando para dentro da gente é a parte mais difícil. E não é que a gente tenha que se afastar do emprego em si, não é que a gente tenha que largar a família, não é que a gente tem que largar todo mundo, mas a gente tem que largar, eu sinto que é largar essa responsabilidade que a gente cria dentro da gente, para que tudo se torne mais leve. Então, para mim, foi esse olhar que trouxe, né, o desabafo do dia, olhar para mim realmente e ao mesmo tempo sentir a dor, falar, não, existe o controle onde eu quero que as coisas aconteçam do meu modo, mas existe também a dor. Eu não posso negar essa dor que é, né, dessa separação de algo que eu segurei durante tanto tempo, mas é o desapego, é só a diluição do peso, porque a separação em si mesma não há, ela, o que há realmente é uma integração. Então, para mim, essa conversa e o dia de hoje é um convite para a gente olhar o que de fato a gente ainda está tentando segurar, está tentando controlar, o que a gente está tentando fugir nas camadas mais profundas dentro do nosso ser, né? Para mim veio muito claro, enquanto as meninas falavam, que isso faz parte do novo mundo que a gente está criando, essa dor, né? Da gente olhar e não se identificar mais com tantas coisas. E essa não identificação, no primeiro instante, realmente vai causar uma dor dentro da gente, porque era o nosso ponto de referência, era tudo que a gente sempre acreditou que estaria sempre conosco, né? Então, olhar, ter um novo olhar para esse novo mundo e ter a paciência de olhar tudo ao seu redor, né? O tempo de cada um também é muito difícil. Então, que a gente possa se acolher, porque esse período, né, de construção, de transição deste novo mundo, dessa nova período que a gente está construindo, realmente não é fácil, nada fácil. Tenho certeza que todos aqui passam ou passaram ou irão passar por momentos super desafiadores, né? E que saibam que estamos aqui sempre. Cara, tu falando agora, me veio a mesma energia que a gente conversou semana passada, né? Muito forte aqui no Vivências, que é que talvez o aprendizado mais importante desse momento, que está muito acelerado, inclusive as energias elas estão chegando com uma potência imensa, e para que a gente se permita se transicionar em nós mesmos. E eu acho que a grande questão é justamente essa, que é por mim, eu por mim. Então, a minha ação, ela é por mim. O meu evoluir, o meu expandir, ele é por mim. Não é como foi trazido como missão pelo outro, mas por mim, por mim. Então, o trabalho que me desafia, ele é por mim. O ambiente que me desafia, ele é por mim. É assumir tanto a responsabilidade
de que eu sou construtora daquele lugar, como de que eu faço por mim, apenas por mim. Eu não faço e não consigo mudar nada além de mim mesma. Mas quando eu mudo a mim mesma, eu mudo tudo. Esse é o grande paradoxo da nossa consciência. Eu não posso nada além de mim, mas quando eu mudo em mim, eu mudo tudo. É o tudo e o nada. A gente muda tudo porque quando a gente muda por dentro e a gente vai se conhecendo e vai encontrando o caminho da nossa paz interior, né? Que cada um tem o seu. E quando a gente vai aprendendo a encontrar esse caminho da paz, por mais que a situação externa em algum momento pode estar muito desafiadora, a gente sabe esse caminho de voltar para a nossa paz, né? A gente até trafega pelo caos, sim, mas a gente sabe aos pouquinhos ir reencontrando esse caminho da paz. E isso é interno, é de cada um. Por isso que é sempre por mim. Porque se não for por mim, como eu vou encontrar o meu centro, a minha paz? Não tem como. Eu não consigo encontrar no outro, eu só consigo encontrar em mim. Então a gente vai reconhecendo, vai reencontrando esse lugar em nós. E daí as situações externas que todos nós temos os nossos desafios da vida, a gente vai aprendendo a lidar de uma forma diferente, com um olhar diferente, né? E a gente vai lidando com mais leveza com as situações. Então, sim, né? É sempre por mim. E através de mim, eu transbordo para o outro, né? Porque É, numa situação de um caos, por exemplo, numa família, se tem uma pessoa que ela tá nesse caminho de reencontrar a paz em si, ela é a âncora naquele momento. Ela é a que sustenta aquela situação, né? Que os outros sentem ali a força, sentem a certeza, a esperança de que aquilo vai passar, porque tudo passa, aqui tudo é transitório, né? Então, aquela pessoa é aquela âncora, porque ela está centrada nela, né? Então, é isso. Amores, está aberto para vocês também, se quiserem trazer as percepções, os sentires, se quiserem também ficar só, a gente vai ir para uma outra energia, uma energia de fala cá. lem- lembrando também, né, que esses processos que a gente passa é realmente de liberação para que a gente consiga acessar mais esse interno nosso, né? A Uhum. gente tem um trabalho aí na semana que vem vindo e todo pré-trabalho acontece as limpezas em camadas É mais isso aí. profundas para que a gente consiga acessar e absorver mais energias, né? Hoje a gente colocou aqui o nosso sentir, mas pode ser que pessoas do grupo, estando ou não estando, né, conosco no presencial, no online, né, ao vivo, passem por assim também essa profundidade, né, essa análise mais profunda sobre esse eu nosso interno, que é muito comum, né? Então que a gente possa passar e realmente olhar e liberar o que a gente sentir dentro da gente, para que a gente possa também absorver essa outra ponta, né? Nossa, com muito amor, porque
a gente está mergulhando muito profundamente para dentro da gente. Então é um processo bem interessante. Verdade, cara. Soltando as camadas antigas, né? Liberando espaço para o novo, né? Alguém quer trazer algum sentir, compartilhar algo? Então, Queria trazer me sentir que nós nunca estamos sós. A gente tem um amigo interno dentro da gente, que é o nosso Pai, Criador, e Ele está sempre disponível para qualquer situação. Mesmo que a gente sinta emoções, é, Ele está de braços abertos para acolher e, e nos abraçar no seu amor. Às vezes, Ele até permite que a gente converse com amigos, se desabafe, mas para a gente acolher a nossa força, voltar de novo no nosso campo, jogar para fora o que não serve e trazer para dentro a nossa verdade. Que esses amigos, eles vão ajudar, né, você a trazer para dentro a sua verdade. Por isso que é sempre bom a gente ter pessoas que a gente possa conversar, que a gente possa escutar, que a escuta é a melhor, ou melhor sentir, a melhor energia que você pode dar para uma pessoa. É você escutar e ouvir. E o conselho também é uma energia de grandiosidade, de amizade e de parceria que a pessoa nunca está só. É isso. obrigado, Obrigada, Lari. Lari. Muito obrigada. Lindo. Obrigada, Lara. Valeu. Obrigada. Eu queria, se ninguém quer mais, a Flávia vai. Vai, Flávia. Não, eu só estava agradecendo a Lari mesmo. Se vocês não querem trazer mais, queria conduzir uma meditaçãozinha rápida para a gente sentir a energia da fonte, que é o que está pulsando muito forte desde antes. Então, pode ser? Então, vamos fechar os nossos olhos. Sentir a nossa respiração. Puxar esse ar dentro do nosso pulmão, sentindo se espalhando por todo o nosso corpo. Deixar que esse oxigênio tão rico de vida nos preencha.
Inspire profundamente. E quando você soltar esse ar, sinta que todo o peso do seu corpo está sendo entregue ao chão, à terra. Deixe-se liberar. Cada parte sua vai relaxando pouco a pouco, os pés, as pernas, os quadris, o abdômen, o peito, ombros, braços, mãos, as suas costas, o pescoço, o rosto. Pouco a pouco você vai se sentindo mais e mais pesada, entregue e acolhida. Acolhido por essa energia, este colo que é a terra, este útero. Acolhido pela energia que pulsa ao nosso redor, que entra em nós vestida de oxigênio e preenche cada célula, cada pedacinho nosso com vida, com renovação constante, com promessa de eterno renascer. Cada célula nossa renasce num ciclo constante de nascer e morrer, de deixar ir, e de conhecer novamente. Uma onda suave começa a descer pela sua cabeça. São círculos que descem em onda, tocando primeiro o seu coronário, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacral, básico, chakra da terra. E cada onda dessas que desce impulsiona essa energia para mais partes do seu corpo. Mais e mais você vai sentindo que essa onda lenta, profunda, cada vez que ela passa, mais e mais a sua mente desacelera. E você vai se colocando num estado de vigília e ao mesmo tempo um leve torpor. E a sua mente desacelera. Você está consciente, mais profundamente entregue. E nessa frequência, nesse estado de ser, que os portais se abrem.
Agora visualize diante de si uma grande escada de luz, mas ela desce, não sobe. Você começa a percorrê-la. E em cada degrau, você desce mais e mais profundamente para dentro de si mesmo. Você vai contando cada degrau, 7, e vai descendo. 6, 5, mais um passo, cada vez mais fundo. 4, 3, e você desce. 2, vai descendo. 1, você está profundamente dentro de si, chegando ao centro. Nesse último degrau, você vê um vasto espaço de luz infinita, como um oceano dourado, que você não pode perceber nem fim, nem início. Ele apenas é, apenas está ali. Você se aproxima, vai mergulhando nesse oceano de luz. E à medida que o seu corpo vai submergindo nessa luz, você vai percebendo que vai sendo envolvido numa energia que é acolhedora, que é quente, que é ao mesmo tempo renovadora e comum a você. Você a conhece, você sabe que é a fonte, a energia suprema que te envolve, que te abraça. Você se sente dissolver. E ao dissolver-se, você expande, tornando-se uno com tudo. Você sente o som, você sente a vibração. Você é. Você percebe que não há nenhuma separação. Você é a fonte. E a fonte é você. Você sente que tudo está em você. E você é tudo que há. Você se sente plena, pleno, sem necessidades. Você só precisa estar. Permaneça
permaneça neste estado, sem esforço, apenas sentindo. Alguns de vocês talvez não se sintam flutuando, submersos, mas sendo elevados. Flutuando no todo. Esse é o seu estado natural. Essa é a sua essência. Foi daí que viestes. É aí que pertences. Foi daí que te lançastes a experiências múltiplas. Mas o que é teu é eterno e eternamente disponível. Basta que lembres a ti mesmo de que sempre pode retornar. Agora peça que essa energia se ancore em todas as suas células, em cada camada do seu ser. Que essa memória esteja completamente entrelaçada no seu DNA, para não se esquecer jamais. Respire profundamente, sinta-se pleno, preenchido, restaurado. Eu sou a fonte, a luz e o amor que tudo é. A fonte vive em mim, através de mim e por mim. Eu sou uno com o todo. Quando sentir que está pronto, agradeça com todo o seu ser a fonte. Agradeça por este momento. Agradeça pelo eterno agora. Agradeça pelas experiências muitas. Agradeça por ser canal de aprendizado, ferramenta de expansão. Agradeça a fonte que é você, por ser. Agradeça por ser.
Vamos pouco a pouco subindo de novo com muita calma a escada de luz, degrau por degrau. 1, 2, retornando com calma. 3, 4, 5, de volta ao presente, trazendo toda essa energia em você. 6, 7, de volta aqui agora, mas totalmente integrada com aquilo que você é. E quando sentir, abra seus olhos. Esteja de volta a você. Todo mundo bem? Todo mundo de volta? Obrigada. Obrigada, Mana. Foi tão lindo. Foi tão profundo. Nossa, maravilhoso. Obrigada. Sensação boa, né? Quando a gente mergulha em nós, na fonte. Que a Obrigada. vida possa se passar numa meditação, né? Com essa sensação. Verdade. Que esse seja o nosso estado natural, né? Essa é a busca. É, Acho que vamos guardar essa sensação, então, para nós, Ai, né? delícia. Levar para o berço. Obrigado, meus irmãos amados, pela troca. Obrigada, Obrigada. obrigada a vocês pelos partilhares, a Rosinha, a Eli, a Karina, a Flor. Obrigada. Obrigada também, Flavinha. Obrigada. Obrigada a cada um que está aqui. Obrigada a Lari também, que trouxe lindamente. Obrigada, Valéria. Dá um Adriana. oi a todos. Tamo junto. Bom descanso para todos. Beijo. Boa Oi, noite. querido.